Aleluia, Pai, essa promessa é minha e da minha casa. O Senhor diz, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O Senhor diz, eu e a minha casa seremos salvos. Se eu creio em Ti, o Senhor estende essa bênção para a minha família. Então visita não só a minha, mas a deles. Visita os familiares, até os mais incrédulos. Visita aqueles que desconfiam do Senhor, que não acreditam em Ti, que dizem, Pai, que esse mundo foi criado apenas através de uma explosão e que Deus não existe. Visita essa pessoa que se acha culta demais para acreditar em Ti. Visita essa pessoa, meu Deus, que na cultura dela se torna até ignorante, porque não tem como o Senhor não ter criado tudo, não tem como não existir um arquiteto do universo. Meu Deus, visita essa pessoa agora e vai quebrantando, e visita também aqueles, Pai, que estão doentes, enfermos no hospital, na UTI, no CTI. Vai visitando agora até os nossos irmãos. Se alguém entre nós está enfermo, doente, Pai, enfrentando batalhas físicas, mentais, eu te peço, visita agora, porque nós temos a família de sangue, mas temos a família espiritual, e eu peço que o Senhor visite as duas agora, e vai operando poderosamente, e vai trazendo libertação, cura e milagres, vai trazendo a Tua obra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, visita essa pessoa que está aqui e a casa dela, em nome de Jesus. E quem crê, diga obrigado, Jesus. E pode aplaudir o Senhor bem forte. A Ele toda a honra e toda a glória. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Deus honra os valentes, irmão. Valente que não olha para tempo, não olha para nada e vem para cá de Deus. Deus honra os valentes. Nós temos que ser valentes desse jeito aí. Vocês estão de parabéns. Amém, Jesus? Irmãos, porque tem gente que começa e não termina, né? A pessoa quer tanto, mas basta enfrentar uma batalhazinha, um aperto, uma dificuldade, já pula fora. Não podemos ser assim. O povo de Deus não pode ser assim. Tem que ser povo valente como vocês, em nome de Jesus. Todo mundo pegou o estudo do Deus de aliança. Hoje vamos falar sobre uma aliança pessoal, tá? Na semana passada falamos da aliança por propósitos maiores, mas hoje vamos falar sobre aliança pessoal, aquela aliança que Deus faz exatamente com você, e você entende que Deus falou contigo, entende que Deus fez essa aliança contigo, aí você abraça essa aliança, não solta mais, e o milagre acontece. Ele fez, está fazendo e continuará fazendo alianças que é somente com você, é Ele e você, você e Ele, não tem outra para abençoar outra pessoa, é entre vocês dois a aliança. E Ele fez muito isso com Adão, com Isaac, com Jacó, com José, e a gente vai ver na Bíblia alguns casos para você entender que Deus ainda continua fazendo aliança. Amém, Jesus? Cabe a nós buscar e se colocar em condição de receber. Aí você entendeu, a palavra se revelou, você entendeu, opa, Deus fez uma aliança comigo aqui agora. Aí você não abre mais a mão. Aí pode passar 1 ano, 2, quanto tempo for, você continua naquela aliança. Não, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo. Aqui é o versículo, aqui é a passagem, o Senhor falou comigo. Aí daqui a pouco essa aliança se concretiza. É assim, o nosso Deus Ele gosta de gente que persevera, irmãos. Como que Deus gosta de gente que persevera? Vamos entrar então no estudo de hoje, né? Deus de aliança, estudo aliança pessoal. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí vem a aliança. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Que aliança, hein, irmãos? Imagine você acordar de manhã, dobrar seu joelho para falar com Deus, ou sentado na cama, ou até deitado ainda. Você está ali falando com Deus: Senhor, obrigado pelo dia, esse dia foi uma bênção, vai ser uma bênção, acabei de acordar. Muito obrigado por acordar, e que o Senhor possa cuidar de mim, da minha casa. De repente você escuta aquela vozinha falar assim: ó, eu abençoar-te-ei.
Hoje eu vou fazer de ti uma bênção grande e você vai ficar chocado com o que eu vou fazer na sua vida. Aí você toma aquele susto, meu Deus, eu senti Deus falando aqui. Não sei se alguém já teve aqui essa experiência de sentir Deus falando, mas você praticamente você chega até a olhar para o lado como se ouviu a voz mesmo. Quem já teve essa experiência de ouvir a voz mesmo? Várias pessoas. Mas que experiência boa, né, irmãos? Poxa, eu acho que eu nunca vou esquecer, sentado naquela igrejinha no Porto da Pedra, recém-convertido, barba por fazer, ainda meio largadão, aí pouco tempo de convertido, 2 meses só mais ou menos de 2 meses convertido, e eu assistindo um culto do pastor Antônio Augusto, um amigo que a gente tem, e de repente Deus fala assim no meu ouvido: seu lugar não é aqui, seu lugar é lá. Lá era o altar onde o pastor estava pregando. Mas que susto, irmão! Eu ouvi a voz, eu olhei para o lado assim, tomei um susto. Aí eu olhei para minha esposa e falei: acho que Deus falou comigo. Minha esposa já era mais experiente na presença de Deus. E ela falou: como assim? Eu acabei de ouvir uma voz falar que meu lugar não é aqui, meu lugar é lá. E agora, como é que eu faço? Ela falou: vai falar com o pastor. No mesmo dia eu falei com o pastor, no mesmo dia eu voltei para evangelizar, entrei no evangelismo, nunca mais saí na obra, e dali fui, daqui a pouco eu era líder do evangelismo, depois entrei para obreiro, líder de obreiro, daqui a pouco pastor auxiliar, daqui a pouco pastor de igreja, e estou aqui. É bom ter essas experiências de alianças pessoais, onde Deus fala direto contigo, e você sabe que Deus falou contigo. Eu tive algumas. Essa foi a primeira delas, primeira experiência. Bom, vamos entrar na lição então. Na lição anterior falamos da aliança por propósitos maiores. Aliás, que lição da semana passada, né, irmão? Falando de Moisés, né? Foi chamado para propósitos maiores. Olhando a vida do patriarca Abraão, podemos ver claramente que Deus tinha esse tipo de aliança com ele. O povo de Deus, o povo de Israel, descende de Abraão. Ele é, até hoje, o pai da fé deles. Mas também é fácil observar que havia uma aliança pessoal entre Deus e Abraão. Deus disse: far-te-ei uma grande propósitos. Então, propósitos maiores. Te chamei, você vai abençoar e eu vou fazer de você uma grande nação. Então, o seu chamado tem propósitos maiores, Abraão. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma aliança pessoal. Então, com Abraão, ele faz as duas. Ele faz a aliança que a gente falou na semana passada, que ele fez com Moisés, que é uma aliança por propósitos maiores, dizendo que partindo dele, ele vai fazer uma grande nação. E o povo de Deus não existia até o Abraão, né? A partir do Abraão é que vai aparecer o Israel. Só para você se esclarecer, né, a sua mente, o Abraão vai gerar o Isaac vai gerar o Jacó, e o Jacó, desafio do Val de Jaboque. No Val de Jaboque, o Jacó vai virar Israel. 12 tribos de Israel, o povo de Deus vai sendo formado, tudo partindo de quem? De Abraão, como Deus prometeu. Aí é aí que se forma o povo de Israel, aí que se forma o povo escolhido, a nação santa, a nação eleita, como a Bíblia fala. É a partir de Abraão. Ele realmente cumpre com a promessa com a aliança de propósitos maiores. Só que ele fala: eu abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui tem outra aliança já. Então, nesse texto, a gente vê 2 alianças de Deus com ele. Aqui já é outra. Ele fala: eu vou abençoar você também. Fique em paz. Eu estou te chamando para um propósito grande, mas eu também estou te chamando para um propósito pessoal. Você vai ser uma bênção. Pode sair da sua terra, da sua parentela, o povo da sua família que é milionária, que é rica, pode sair daí desses costumes estranhos dos seus pais, e eu vou te dar novos costumes, mas eu vou estar contigo, Abraão, eu vou te abençoar. Onde você for, você vai ser uma bênção. A gente tem que buscar isso de Deus, irmãos. Como eu falei, eu recebi recém-convertido, pouco tempo de convertido, mas Deus me deu essa aliança, que eu entendo que era para abençoar muitas pessoas, né? Então, propósitos maiores que ele tinha comigo, me fazer pregador. Eu sabia que eu ia
enfrentar batalhas, lutas, perseguições e tudo, mas meu propósito era maior, era para abençoar pessoas, mas eu entendi que Ele ia me abençoar, e Ele me abençoou e tem me abençoado. Amém, Jesus? E que me abençoe mais ainda, no nome de Jesus. As bênçãos não podem parar. Então você tem que ficar atento. É por isso que eu brigo com vocês, irmãos. Vocês, assim, na maneira de falar, né? Eu brigo com vocês quando a gente está pregando e a pessoa quer falar. Está pregando e a pessoa quer atender telefone. Está pregando e a pessoa está conversando. Ela está dispersa. Porque na hora que eu estou pregando, pode ser que você receba uma aliança de Deus. E você sinta Deus falar contigo. Você fala, é hoje. É hoje. Deus falou forte agora nessa frase que o pastor... Às vezes é uma frase. Não é nem os 40 minutos, 30, 40 minutos de mensagem. Eu posso pregar 1 hora, 1 hora e meia de pregação. E de repente, numa frase que eu vou falar, Deus vai falar contigo. Na hora da oferta, Deus vai falar contigo. Na bênção no final do culto, Deus vai falar contigo. E ali Deus vai fazer uma aliança. E se Deus fizer uma aliança, Ele não quebra aliança. Ele não é Deus de quebrar aliança. Nós é que somos de quebrar aliança, infelizmente. Entendeu? Deus não é Deus de quebrar. Se Ele fez uma aliança contigo pela palavra, Ele não quebrou. Ele vai fazer se cumprir essa aliança com você em nome de Jesus. Por isso que é bom ficar sempre esperto e sempre atento. É bom em casa buscar Deus, falar com Deus, ler a Bíblia e de repente, pum, você sente a aliança com Deus. Eu estou em aliança agora, vai se cumprir em nome de Jesus. Vamos voltar no nosso estudo então. Essa aliança, a aliança pessoal, né? Pode ser feita pelo nosso Senhor com qualquer um que se coloque em posição de quê? De receber. E o que significa isso? Vamos lá. Qual é o significado disso? Vamos ler então agora Isaías capítulo 1. Vai na Bíblia Sagrada. O que significa estar em posição para receber uma aliança pessoal? Uma aliança onde Ele fala pessoalmente, onde Ele trata direto com você e você toma posse. E aí acontece. O que significa isso? Deus me lembrou de Isaías 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, então você não está em posição, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Entende? Então, aqui eu encontro a posição que eu preciso estar para que eu possa receber de Deus uma aliança como essa. Eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, vou engrandecer teu nome e você vai ser uma bênção. Aqui está o segredo. A minha posição é querer e ouvir. Aí eu peguei e fui buscar outras traduções. Na escritura aqui, na lição, pode colocar a nova tradução da linguagem de hoje também na tela, mas está aí na sua lição, eu trouxe aqui na sua lição. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: se forem humildes e me obedecerem. Então, quando ele fala na tradução, na nossa tradução, se quiseres e ouvirdes, ele está falando sobre humildade e obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, se você for humilde e obedecer naquilo que eu te falo, na aliança que eu quero fazer contigo, vocês comerão das coisas boas que a terra, todo o seu trabalho não vai ser em vão. Olha aqui para mim. Olha para mim, depois continua a ler. Presta atenção no que eu vou te falar. A terra, no passado, era a área de trabalho deles. Tá dando para entender? Eles trabalhavam na terra. E quando não gerava o produto bom, a terra não estava boa, não era bem plantada, eles sofriam. Quando a plantação não era boa, eles sofriam. Quando a safra não era boa, como hoje. O pessoal do sul enfrentou uma batalha grande. A gente está enfrentando aí aumento de preços.
Você vê aí óleo, arroz, feijão, tudo crescendo, porque lá no sul houve aquela catástrofe lá, e isso atrapalhou tudo. E automaticamente influenciou no preço hoje, que a gente está pagando. Agora estão se recuperando. Espero que o preço caia também, né? Depois que se recuperar, que o preço não continue desse jeito. E comece a cair um pouco o preço da cesta básica. Mas subiu muito pelo que aconteceu lá. É a mesma coisa. Mas só que Deus vem na aliança dele, ele está falando, se você for humilde e obedecer, você vai comer vocês comerão de coisas boas que a terra vai produzir. Se vocês então forem humildes para obedecer o que eu mando, a aliança que eu faço com vocês, a sua terra, o produto do seu trabalho, o local onde você trabalha, aquilo que você decidiu fazer, eu vou fazer produzir bem. Amém, Jesus? Então você pode ser diarista, você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, você pode ter um escritório, você pode trabalhar com a terra, realmente pode trabalhar com a terra, pode ter um hortifruti, você pode trabalhar com bolos e salgados, você pode, sei lá, vender cosmético, você pode ser um grande empresário, vender carros. Deus vai entrar quando você fizer essa aliança com Ele, no sentido de ser humilde e ouvir e obedecer, ser humilde e obedecer, Deus vai entrar e vai abençoar o produto do seu trabalho. Você vai colher bem, você vai viver disso. Quando ele fala que você vai comer disso, de coisas boas, ele está dizendo que você vai viver de coisas boas. Deus vai te dar coisas boas. Amém, Jesus? Deus vai lhe dar condição de não comprar mais aquele produto muito ruim que você compra, porque não tem jeito. Quem já viveu assim? Alguns talvez ainda vivam assim. Lá em casa, a minha mãe, ela ia no mercado e ela vai comprar no mercado o que é mais barato, para poder sustentar a gente, porque a gente era muito pobre, era muita boca para alimentar e minha mãe sozinha. O meu irmão arrumou um bom emprego, mas logo casou, aí não pôde ajudar tanto, né? Então minha mãe ia para o mercado para fazer compra, tinha que ver o papel higiênico que ela comprava, parecia uma lixa, irmão, né? Era assim, entendeu? Então a coisa assim, era sempre mais barato. Mas como que eu comi pescoço de galinha? O homem do açougue já sabia. A gente chegava no açougue e já estava separado. Tinha pé de galinha, pescoço de galinha. Porque não dava para comprar outras peças. Mas fazer o quê? Era a nossa vida. Aí Deus foi entrando na nossa vida, foi melhorando a minha vida, a vida dos meus irmãos. E a minha mãe, graças a Deus, no final, podia comer coisa melhor, que a gente podia ajudá-la já. E aí ela podia já comer coisa mais. Ela morreu em 2017, mas ela já estava com uma vida tranquila. Nesse ponto, uma vida mais tranquila, já podia ter uma comidinha melhor. Mas eu lembro muito bem da minha mãe ralando para dar alguma coisa, o mais decente possível para a gente. Amém, Jesus? Então, para quem quase não tinha o que comer, pegava comida emprestada com os outros, o pescoço de galinha já estava bom. Mas hoje eu não como mais pescoço de galinha, não. A não ser que esteja na sopa, porque tem colágeno, não é verdade? Na sopa. Mas a gente não comia na sopa, não, era arroz mesmo. Amém, irmãos? Então, assim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando o Isaías fala, se quiserdes e ouvirdes, ele está falando, se você é humilde, tem humildade para obedecer, acabou. Ele vai fazer aliança com você e você vai ouvir, vai ser humilde para obedecer. Essa humildade é o segredo, irmão. Não foi à toa que Jesus falou, os humildes serão exaltados, os humilhados serão exaltados. Quem vive na humildade vai ser exaltado. Não é humildade assim de, eu não tenho nada para comer, só um pescoço de galinha. Não é isso. Eu não tenho nada para comer, por isso que eu estou usando um terno o meu terno é 50 e eu estou usando um terno 44, todo apertadinho, porque eu sou humilde. Não, não é isso. Não é isso. Ele está falando de humildade aqui, para você ouvir qual é a aliança que Deus quer fazer contigo, você vai tomar um susto. Pensa no Abraão. Pensa num homem rico. 318 soldados. 318 empregados esse homem tinha. Pensa num homem rico, de uma família rica.
numa cidade que a família dele é que mandava. Um homem que nunca tinha escutado a voz de Deus, que tinham práticas estranhas, até de sacrifícios. Os pais do Abraão, eles eram da Mesopotâmia, e eles tinham práticas de sacrifícios. Eles serviam outros deuses. Pensa num homem assim, que de repente ouve uma voz: Abraão! O que, Senhor? O Abraão entendeu que era Deus. Até o ateu sabe que existe um Criador, mas sabe conversa, sabe? Todo mundo sabe que existe um Criador. Não pode ser tão perfeito o universo do jeito que ele é, se não tivesse uma mente por trás. No fundo, todo mundo sabe. E o Abraão olhou e falou assim: quem é? Ô Abraão, sai da tua terra. Da minha cidade? Sai da sua família, larga a sua família toda. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo aqui, a gente vive em família, rico, minha família manda nessa cidade. O senhor quer que eu vá para onde então? O senhor vai me dar um lugar melhor? Eu vou te mostrar ainda a terra que eu vou te mandar. Eu nem sei para onde eu vou então, e eu não quero essa aliança para mim não. A maioria de nós não ia querer, irmão. A maioria de nós não ia querer. Pensa bem, você vai largar tudo e você vai para um lugar que você não sabe onde é. Meu Deus, o senhor quer bagunçar com a minha vida? Que Deus é o senhor que o senhor quer bagunçar com a minha vida? Eu estou aqui tranquilão e o senhor quer me tirar para um lugar que eu nem sei onde eu vou. Mas aí ele ouviu que Deus ia abençoá-lo, ia fazer dele uma bênção, e partindo dele viria uma grande nação. E aí ele foi humilde para acreditar e obedecer. É essa humildade que está faltando na maioria da gente. Porque a gente ouve, a gente pensa assim: isso eu não faço. Isso eu não faço. A gente não é humilde então para ouvir e obedecer. A gente está perdendo o melhor da terra por causa disso. Porque Deus fala e a gente não é humilde para obedecer. Por isso que eu gostei desse texto, e eu trouxe aqui na lição esse texto. Vou repetir, está aí na sua lição. Cadê? Aqui. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão. Não está na Bíblia não, estou lendo no estudo. É a nova tradução da linguagem de hoje. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Então, naquela época só se trabalhava com terra, mas agora não. Então, o seu trabalho, que hoje não produz nada, vai começar a produzir. Amém, Jesus? Vai começar a produzir. A irmã falou comigo. Pega o microfone, vai até a irmã Ana lá, para ela falar que eu lembro que ela falou comigo de uma coisa que aconteceu, que ela fez um propósito e depois teve até que dispensar trabalho. Quem manda fazer propósito com Deus? Até dispensou trabalho. Eu lembrei do testemunho dela. Fala aí, dona Ana. Rapaz, irmão, foi verdade. Eu estava sem trabalho, aí eu peguei o propósito. Calma, respira. Qual é o seu trabalho? Eu sou boleira. Boleira. E ninguém... Não é boleira de jogar bola, é boleira de fazer bolo. Boleira e confeiteira. Tá. Boleira e confeiteira, tá. Isso. E a senhora estava sem trabalho nenhum. Ninguém estava pedindo o seu trabalho. Sim, isso. Agora sim, vai. Aí, depois que eu fiz o propósito, além de eu ter que cancelar, não pegar trabalho... Qual o propósito que a senhora fez? O propósito, eu peguei dos 153 peixes. Isso. Aí que o pessoal trazia uma oferta de R$153. Isso. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa. Às vezes o pastor é chamado para fazer um propósito que também requer oferta maior, e a pessoa na hora até torce o nariz. Tem crente que fica chateado com o pastor. Eu entendo se uma pessoa fica receosa e amedrontada e ela não faz. Ela vai perder, mas eu até entendo. Eu não entendo é o crente torcer o nariz quando Deus dirige o pastor para fazer uma coisa. Se você não quer fazer, não faça. Mas não torce o nariz e nem fique implicando com quem faz. Porque se Deus chamou, é uma aliança. E ela fez essa aliança com Deus. Alguns aqui também fizeram. É bom você ouvir isso. Aí a senhora fez o propósito de 153 peixes. Tá. Isso. E desde então... O povo tem que me pagar, eles me pagam com antecedência para eu não deixar de fazer o bolo. Eu tenho bolo até janeiro, já pago. Até janeiro? Já tenho bolo para janeiro, já pago. Foi quando que a senhora fez isso? Esse foi um propósito da segunda-feira, né? Da primeira segunda-feira. Sim. Eu comecei... Já quase um ano, então. Isso. E de lá para cá, não parou de trabalhar? Deus, isso. Não parou de trabalhar mais? Olha, como eu falei para o senhor, né? Só o pó da rabiola. Tem dias que eu fico. E, gente, só o pó da rabiola. Isso tem no Google, tá?
Pode colocar, tem no Google. Afadigado, exausto, cansado. É o significado do pó da rabiola. Né? Tá certo. Mas fez. Amém, pessoal? Por que eu lembrei do testemunho dela quando estava falando aqui? Você precisa ser humilde para obedecer. Por que precisa ser humilde para obedecer? Porque às vezes Deus vai te dar uma aliança, vai te pedir alguma coisa igual a Abraão. Imagina, irmão, o pedido de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, larga a sua família e vem para cá. Para cá para onde? Não sei, vou te mostrar ainda. Que pedido sem nexo, sem noção, irmão. Mas ele foi, porque ele entendeu que era Deus falando. A gente recua, a gente fica com medo. Não, perdoar aquela pessoa não merece perdão, nem debaixo d'água, não vou perdoar coisa nenhuma. Fazer isso aqui? Não, essa oferta, tá louco que eu vou fazer essa oferta, eu vou tirar meu dinheiro da poupança e fazer uma oferta grande dessa? Eu não faço mesmo. Mas se foi Deus que falou, não o homem, você acha que Deus precisa de alguma coisa sua? Claro que não, se ele está pedindo é porque ele sabe o que está pedindo. E pede. Pede ou não pede? Ele pede, e é uma aliança que ele quer fazer, mas a gente recua. Ele está dizendo então, na tradução nossa: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Na nova tradução da linguagem de hoje: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra. Então tudo que você produz vai começar a crescer, vai começar a prosperar. Por isso que eu lembrei do testemunho da irmã, que quando entrou nesse propósito, Deus começou e agora está aí dispensando trabalho, já tem trabalho pago até para janeiro. Amém, Jesus? Aí já fica até a propaganda dela, né? E ela trabalha até ficar o pó da rabiola, bem cansada mesmo. Palavras delas, eu só estou repetindo. Amém? Vamos voltar aqui então. Mas, final do versículo: se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na... Eita, eu, o Senhor, é aliança com Deus. Eu, o Senhor, falei. Irmãos, mortos na guerra. A gente enfrenta a guerra diariamente, sim ou não? Só em sair de casa aqui no Rio de Janeiro você está enfrentando guerra já. No Rio de Janeiro não, no país todo. Onde você sai, só em sair de casa você está enfrentando guerra. Você já acorda numa guerra, já vai dormindo, é guerra o tempo todo. E a gente tem vencido, irmão. A gente não está sendo ferido na guerra. A gente não está morrendo nas nossas guerras, a gente está vencendo as nossas guerras. Alguns, tudo bem, aos trancos e barrancos, alguns saem um pouquinho arranhado na guerra, alguns estão enfrentando umas batalhas, mas está vencendo. Está vencendo. Alguns têm umas batalhas maiores, umas batalhas que requer da gente um esforço maior, mas está vencendo. Amém, Jesus? E a gente precisa entender que se eu sou humilde e obediente, eu vou vencer minhas guerras. Eu não vou ser abatido nas minhas guerras. Eu vou ser animado, eu vou para cima. É o que eu falei, tem guerra que se vence fácil, tem guerra que tem dificuldade, tem guerras que tem grande dificuldade, mas a gente está na guerra e a gente vai vencer em nome de Jesus, porque a minha terra vai produzir. Você pode falar isso? A minha terra vai produzir? É só ser humilde e obediente, tá bom? Vamos voltar para a lição agora, em nome de Jesus. Humildade para obedecer é prerrogativa de quem está o quê? Está o quê? Na posição de receber a aliança pessoal. Então Deus quer fazer uma aliança com você, mas você precisa estar na posição certa. Qual é a posição certa? Sentado na botão da igreja? Não. A posição certa é ouvir e obedecer. Humildade para ouvir o que Deus está te mandando fazer e falar assim: caramba, eu não queria fazer isso. Não queria. Mas eu vou obedecer porque eu sei que foi Deus que falou comigo. Nessa hora, quando você dá, digamos assim, esse salto de fé, vamos chamar desse jeito, e você então ouviu uma coisa que você não queria ouvir, mas você sabe que foi Deus que falou, e você decide obedecer, essa aliança vai começar a entrar em prática. E Deus vai começar a fazer a sua terra produzir o que não estava produzindo. E a bênção vai chegar. Diga amém, Jesus. Essa é a tal posição para receber. Volta um pouquinho lá no início, lá em cima, antes da mensagem de Isaías. O que eu coloquei lá antes da mensagem de Isaías? Essa aliança pode ser feita pelo nosso Senhor com qualquer um que se coloque em posição de receber.
O que é estar na posição de receber? É ouvir e ter a humildade de obedecer. Nem sempre a gente está com essa humildade. A gente consegue obedecer o que Deus fala. E aí a gente começa a perder a nossa terra de parar de produzir. Se Deus falou, mas tem que ter certeza, na palavra, Deus falou, revelou. Às vezes você ouve até, é audível a coisa, às vezes não é audível, é no coração, você sente, você vai vendo Deus mostrando as coisas. Deus tem maneiras de falar com a gente, né? Eu já entendi, às vezes, a direção de Deus só pelas coisas que foram acontecendo. Sabe aquelas migalhas daquela historinha de criança? Aquelas migalhas que a pessoa vai seguindo até chegar no lugar que tem que chegar? Deus deixa migalhas para a gente assim. Aí você olha assim um negocinho que aconteceu. Ah, tá. Por que aconteceu isso? Aconteceu outro de novo. Tem coisa errada aqui. Eu já falei isso para vocês, não falei? Hoje eu vim de casa até aqui com essa chuva, não vi um acidente. Poxa, glória a Deus por isso. Mas tem dia que eu saio de casa, já vem um acidente logo perto. 500 metros depois, outro acidente. Começa a amarrar o espírito do acidente e o espírito da morte na hora. Vem de lá aqui amarrando o espírito do acidente, o espírito da morte está solto. O bicho está solto. Você vê que tem dias que parece que tem coisas que acontecem. A gente fica 3, 4, 5 meses sem acontecer um fato estranho no Rio de Janeiro. Parece que está tudo tranquilo, tudo em paz. Parece que todos os traficantes se converteram e fizeram amizade. Parece, né? Mas de repente começa, luta aqui, perseguição ali, invasão lá, tiroteio aqui, incêndio de carro aqui, incêndio não sei de onde, e não sei o que, queimado num pneu. E aí começa aquela onda de violência. É o demônio que está solto. Aí Deus está mostrando, opa, eu vou entrar em oração. O cara quase bateu ali, o outro bateu aqui. Daqui a 2 quilômetros, mais uma batida. Não, no meu carro você não toca. Eu começo a orar na hora, porque Deus está me mostrando que com aquelas migalhas ali, Deus está me mostrando que tem alguma coisa errada no caminho. Então já vou repreendendo. A gente às vezes é muito desligado, irmão. Deus está mostrando as coisas para a gente não ora. Tá mostrando. Lembra da mensagem de domingo? Que o Davi, quando ele sabe que todos os filisteus vêm e sobem para vir contra ele, o que o Davi faz? Quem lembra? Tá vendo por que a gente perde a bênção? Ninguém lembra? Desceu para a fortaleza. Aí, irmão, isso aí. Tem que ficar ligado. Olha que eu repeti isso direto domingo, hein? Ele desceu para a fortaleza, depois Deus mandou ele subir. Mas ele já estava lá em cima, podia já entrar na guerra, mas ele primeiro desceu para a fortaleza, consultou a Deus, depois ele subiu. Então ele está nessa posição, ele desce. Olha a humildade e a obediência. Está nessa posição e ele desce, vai até a fortaleza, fala com Deus. Aí ele volta e sobe contra os filisteus e vence os filisteus. Entendeu? A gente precisa ter essa capacidade de ouvir e obedecer. Aí a gente fica na posição certa para receber essa aliança pessoal que Deus vai falar direto com você e vai te dar uma aliança e você vai entender que foi com você que ele falou. Acabou. Pode qualquer pessoa falar contra, você vai falar, não, eu sei o que Deus falou comigo. Diga amém, Jesus. E você não vai precisar voltar atrás, porque a coisa vai acontecer. A aliança com Deus é sério. Bom, vamos lá. Vamos fechar aqui então. Humildade para obedecer, prerrogativa de quem está na posição de receber a aliança pessoal. Vejamos alguns personagens bíblicos que formaram esse tipo de aliança com Deus. Primeiro, Noé, em Gênesis 6,18, na Nova Versão Internacional, diz assim: Mães, com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus. Olha que aliança linda, né, irmão? Deus, então, tem um propósito grande na vida do Noé, mas faz uma aliança pessoal, ele faz uma aliança com ele. Ele fala assim, olha, eu vou estabelecer uma aliança contigo, não só uma aliança para salvar a humanidade, os homens que eu criei, mas eu tenho uma aliança contigo, eu vou salvar você e sua casa. Essa é a aliança pessoal. O outro, Jeremias. Tem 2 Jeremias aqui? Tá. É Jeremias, porque o nome também é Jeremias do livro. Tá, agora eu entendi. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te... Caramba, essa aliança com Jeremias é muito forte.
Antes da formação, eu já te conhecia. Isso aqui quebra qualquer gente que é pró-aborto, né, irmão? Que diz que não, que é aborto, que não tem nada a ver. Isso aqui quebra. Isso aqui quebra. Essa pessoa que é a favor de aborto se quebra aqui. Ela nem quer ouvir isso, porque Deus te conhece antes de você ser formado no seu ventre, no ventre da sua mãe. Então foi fecundado. Foi fecundado. Nem começou a ser formado, Deus já te conhecia. Já sabia como seria a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo. Já sabia o tamanho do seu pezinho. Já sabia a sua cor. Amém, Jesus? O tipo do seu sangue. Deus já sabia tudo, já te conhecia. É importante, irmão. De vez em quando é bom falar essas coisas, porque tem crente que ainda é a favor. Por incrível que pareça, tá? Tem crente que ainda é a favor de aborto. Mas vamos lá. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por... Caramba, o Jeremias tinha uma aliança grande, mas também tinha uma aliança pessoal. Eu já te conheço e eu já te separei. Você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai ser um dos maiores profetas meus. Pedro e André, Mateus 4, 18 e 19. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porém, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de... Você vai ser uma bênção, vocês dois serão uma bênção em nome de Jesus. Diga amém, pessoal. Paulo, apóstolo Paulo, Atos 9, versículo 5. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de... Jesus falou isso ao Ananias. O Ananias estava orando. Na época, o Saulo de Tarso tinha ficado cego. A luz apareceu, Jesus falou com ele na estrada de Damasco, é Atos 9, e aí ele fica cego. Deus manda ele ir até para Damasco e ficar lá em Damasco. Enquanto ele está lá em Damasco cego, Deus fala com Ananias. E o Ananias fala assim: mas Senhor, esse homem perseguia a gente, há pouco tempo aí, batia na gente, perseguia, ele odeia a gente, ele é nosso inimigo. E aí Deus fala isso aqui, ó. Quer dizer, Deus apresenta para o Ananias a aliança que Deus vai fazer com Paulo, que é uma aliança de fazer dele uma bênção. Ele é uma aliança maior? Mas também é uma aliança pessoal. Eu vou mostrar a ele, pode ir lá. E aí, 3 dias depois, o Ananias vai lá, 3 dias depois que ele fica cego, né? E ele é curado, e dali muda a história daquele homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor do caminho de Jesus. Diga amém, pessoal. Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar a sua vida, mas eu preciso estar na posição de receber. Qual é a posição de receber? Humildade para... Vamos voltar na lição então. Poderia apresentar muitos outros nomes, como por exemplo Jacó, José, Davi, Esther e etc. Mas não podemos esquecer do nosso missionário R.R. Soares, que ainda jovem, recebeu uma bolsa integral para estudar medicina em Moscou, na Rússia. Lendo o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do Dr. T.L. Osborne, ele ouviu Deus falar: com o meu nome, além de curar os enfermos, você ainda vai levá-los ao céu. Naquele dia o mundo perdeu o médico e ganhou um pregador. Glória a Deus por isso. Você já ouviu esse testemunho do missionário? Já tinha escutado ele falar isso? Já? Quem não tinha escutado ele falar isso ainda? Não, né? É um testemunho fortíssimo. Ele já estava até estudando a língua russa. Já falava algumas palavras em russo já. E estava já tudo preparado, com bolsa 100% integral, para poder ir para a Rússia, para ser médico, se tornar médico e voltar para o Brasil. E ele falava com Deus: não, eu não vou largar o senhor não. Eu vou ser médico, vou poder ajudar muita gente sendo médico. E vou pregar, eu vou ganhar almas, eu sou um servo do Senhor. Eu não vou, Senhor. E Deus fala: não, fica aí, não. Aí Deus falou assim: para, com o meu nome você vai curar muito mais pessoas. Deus está fazendo isso através dele ou não? Vê os eventos do missionário, vai.
Vai nos eventos, porque tem gente que vê pela televisão e fala que é tudo dinheiro comprado, pessoa comprada, para mostrar que está com... Tem gente que não acredita. Vai ver, né? Vai lá ver primeiro, para depois ficar criticando atrás de uma câmera, botando no YouTube, criticar. É muito fácil fazer isso para ganhar seguidores, né? São pessoas bem bobas, né? Bobinhas. Vai num culto do missionário. Eu desafio para essa pessoa. Vai num culto do missionário e vê como é que funciona. Vê como é que Deus opera na vida desse homem. E não é de hoje. É um homem que está mais de 40 anos na televisão, sem escândalos. Amém, Jesus? Um homem muito usado por Deus. Mas por quê? Ele largou tudo porque Deus falou com ele. Você, em meu nome, vai curar mais enfermos do que como médico e ainda vai levar essa pessoa para o céu. Eu resumi aqui, fiz um resumão do resumão. Amém, Jesus? Então, assim, é importante você ouvir e ser humilde para obedecer. Aí você está na posição de receber. Deus vai fazer aliança pessoal com você. Você vai entender, Deus falou comigo, vai acontecer, eu não vou abrir mão. É importante ter essa humildade, tá, pessoal? E eu vou te falar, você vai ser tentado a não ser humilde para obedecer. Você vai ouvir Deus falar, a coisa vai ser tão difícil de obedecer que você vai protelar, ou talvez nunca obedeça, aí você vai sair da posição e Deus não vai poder fazer. Porque tem que ser muito humilde para obedecer algumas coisas que Deus pede para a gente. Eu fico imaginando a humildade do Abraão. Sai da tua terra, da tua casa, da tua família, vai para outro lugar que eu vou te mostrar ainda. O senhor não sabe onde é? Vou te mostrar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém, Jesus? Então eu fico imaginando a humildade daquele homem rico, podia dizer até milionário, a humildade daquele homem que fazia parte de uma família poderosa, a humildade dele para baixar a bola e obedecer aquela voz. Não foi à toa que ele foi quem foi. Aliás, ele é quem é, né? Porque até hoje ele é o pai da fé para Israel. Amém, Jesus? Ele tem mais fama no meio de Israel do que Jesus Cristo. Que isso, pastor? Estou te falando. Porque para eles Jesus ainda é um profeta. Eles vão ter que se converter e aceitar Jesus como Salvador. Então quando você fala de Abraão lá, acabou. Abraão é o pai da fé, o nosso pai é Abraão, pai Abraão. E Jesus foi um grande profeta. Está abaixo do Abraão para eles. Até se converterem. E muitos estão se convertendo. E vão se converter, porque Jesus vai juntar todo mundo. Mas vamos lá, isso é outra história, né? Então, que tal você colocar o seu nome nesse rol extenso de pessoas que receberam uma aliança pessoal do Criador? Na verdade é simples, receber esse tipo de aliança. Se coloque na posição de humildade e obediência. Permaneça nessa posição e Deus falará contigo. Vamos terminar lendo Provérbios 22, versículo 4, na Bíblia Sagrada. E eu deixei 4, 5, 6, 3 versículos para você ler aí, em casa. 2 Coríntios 10, 4, 5, 6, para ler em casa. Eu vou ler com você agora Provérbios. E vou fechar nosso estudo de hoje com Provérbios 22, versículo 4. Amém? Acharam? O galardão da humildade e o temor do Senhor são o que para a gente? Riquezas e honra e vida. Ele vai abençoar a sua terra, vai produzir. Se coloca na posição. Qual é a posição? Humildade e obediência. Se coloque na posição. Você ouviu? Não, ouvi. Foi Deus que falou com não, eu ouvi. Tá, você é maluco? Não sou maluco, não, eu ouvi. Eu lembro quando eu ganhei um processo trabalhista do banco que eu trabalhei. Já falei com vocês, trabalhei 10 anos num grande banco, o 4º banco do Rio de Janeiro. E eu comandava um setor que controlava a documentação do país inteiro, de todo o banco. Eu supervisionava, eu era controlador daquele setor, que na época não tinha toda essa tecnologia, né? Então era tudo na base do papel. E eu controlava tudo, do país inteiro. Eu mandava documentos para o sul, para o sudeste, para o nordeste, eu controlava tudo. E eu fiquei 10 anos nesse banco trabalhando. 10 anos ali, como é que eu vou dizer? Ralando mesmo, né? Trabalhando bastante.
Uma vez eu estava, antes de, como é que eu vou dizer? Antes de eu assumir essa posição, né? De supervisionar todo o setor, eu era apenas um entregador de documento. Era muito novo, né? Eu era o tal do office boy. Né? Office boy que falava. Contínuo, lá no banco falava contínuo, eu era office boy. E eu lembro que o meu chefe, ele me chamou e falou assim, ó, esse setor está nesse estado. A gente não está conseguindo entregar documento no tempo hábil, está perdendo contrato. O banco está perdendo dinheiro, porque olha como é que está essa bagunça aqui. Você tem condição, você acha que você consegue organizar isso? Irmãos, eu era um garoto. A maioria fala assim, não, isso é muito para mim, eu sou só um office boy, um entregador de documentos só. Eu vi aquilo como uma baita de oportunidade. Que desafio, irmãos. Foi um ano quase inteiro, eu sonhava com saco de documento. Nos meus pesadelos, saco de documentos corriam atrás de mim com a boca aberta. Eu tive esse pesadelo, estou te falando, eu tive esse pesadelo, sério. Do saco com documento de boca aberta me correr para tentar me comer. Amém, Jesus? Para você ver como que eu trabalhei. E eu falei assim, chefe, eu assumo isso aí. Mas eu preciso de 10 homens que o senhor contrate, 10 homens braçal para fazer o trabalho braçal, senão não dá. Eu vou te dar. E cerebral? Não preciso. Entre os 10 ali eu vou escolher. Deixa que eu escolha. Desse jeito. Parecia até um homem, mas era um garoto. E ele falou, tem certeza? Tenho. Me dá que eu vou. Tá bom, já tem. Aí ele me deu. Contrataram lá uns 10 e eu comecei. Trabalhava de segunda a segunda. Até domingo eu estava lá. Trabalhava. Só parava quando ele mandava parar. Não tinha hora para parar. E ralei muito. Aí no meio deles eu fui vendo quem tinha um pouco mais de inteligência, quem sabia, trouxe esse para perto, aquele para perto, e comecei. Visitei todos os setores. O trabalho foi tão forte, irmãos, tão forte, que o banco me pagou uma semana em São Paulo para eu ensinar o povo de São Paulo o trabalho que eu fiz no Rio. Tão forte que foi. Porque lá o arquivo também estava meio que assim. Aí eu fui lá no Rio, mostrei como é que faz. Fiz o trabalho, eu organizei o trabalho para eles e mostrei como é que faz. Você sabe que São Paulo tem uma rixa com o Rio de Janeiro, né? Sabe disso. Eles acham que a gente é preguiçoso, que a gente não trabalha. Quando eu cheguei lá, eu fui discriminado lá no grupo lá. O pessoal, veio fazer carioquês aqui? Assim que eles falaram comigo, veio fazer carioquês? Carioquês significa veio fazer besteira? Aí eu cheguei lá e mostrei como é que faz o serviço. Aí ficaram assim, ó, poxa, é tão... É só ter inteligência. O carioca não é tão burro como vocês pensam, não. Amém, Jesus? Aí eu era office boy. Virei supervisor do país inteiro, de um setor no Rio que controlava a documentação no país inteiro. Que enviava documentação para o país inteiro. De office boy. Amém, Jesus? Poxa, irmão. E eu não tinha Deus, hein? Eu tinha gente de Deus lutando por mim. Eu não tinha Deus. Era na minha época ainda de cabeça virada, de cabeça meio doida. Mas mesmo assim eu creio que aquelas orações me fizeram enxergar e me fizeram fazer a coisa certa e depois Deus me resgatou. Deixa Deus fazer aliança pessoal com você. Não teme quando Ele falar direto contigo. Ouça, seja humilde para obedecer o que você ouviu. E aí você já está na posição. É só esperar. Você já está na posição. Agora é só esperar. Ele quer fazer esse tipo de aliança que Ele fez com Abraão, comigo. Ele quer fazer com qualquer um. Com o missionário. Ele quer fazer com qualquer um. Amém, Jesus? O segredo é ficar na posição. Qual é a posição? Humildade para obedecer. Vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus,